Paz do Senhor a todos, né? Quero compartilhar aqui mais um pouco da palavra do Senhor, que se encontra no livro de João, capítulo 5, que fala acerca, né, do tanque de Betesda. Como eu tenho aprendido nesses dias, a palavra de Deus ela é revelada pelo Espírito Santo de Deus, e Deus ele revela cada um de uma maneira. Por isso que a palavra do Senhor ela se renova a cada dia. Louvado seja Deus por isso. Por isso que às vezes você lê e Deus fala com você de outra maneira, e uma outra pessoa lê e Deus fala com ela também de uma outra maneira ou de uma outra situação, mas ainda assim é a mesma palavra. Louvado seja Deus por isso, né? A palavra do Senhor diz assim: ora, a partir do verso 2, em Jerusalém, a próximo da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem, 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, lhe disse: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aqui já me chama a atenção muito claramente o que acontece não só nessa época, como nos dias de hoje. Jesus chega até ele e não pergunta a ele o porquê que ele está ali há tanto tempo. O Senhor não pergunta a ele o porquê que ele ainda não foi curado. O Senhor faz a seguinte pergunta para ele: queres ficar são? Muitas das vezes, irmãos, o Senhor quer de nós uma postura direta. O Senhor quer de nós uma postura de ser sincero, franco e real com Ele, em relação àquilo que nós queremos. E quando o Senhor fala aqui com Ele, nós vemos que ao invés dele falar assim, imagina hoje você precisando de algo da parte do Senhor, o próprio Cristo diz para você assim: você quer que eu resolva isso? Você quer que eu te dê uma cura? Você quer que eu abra a porta de emprego? E ao invés de você dizer para ele assim, sim, quero. Como ele chega ali no cego que clamava por ele, ele chega e fala: o que você quer que eu te faça? É um homem cego, e talvez algumas pessoas pensem: poxa, ele era cego, Jesus é soberano, ele sabia que o homem era cego, que precisava da cura, mas o Senhor muitas das vezes quer uma intimidade comigo e com você, de declarar para ele o que você espera. E ele fala: Senhor, eu quero ver. E o Senhor fala: então veja. E assim o homem foi curado. Ele falou: seja feito conforme a tua fé. Mas nesse caso aqui, não. Ele começa a mostrar ao Senhor as dificuldades que ele tem encontrado com o passar dos dias. E muitas das vezes eu e você, em vez de exercermos a nossa fé no nosso Senhor, nós começamos a olhar para a dificuldade que nós encontramos. A Bíblia vai nos dizer no livro de Hebreus, capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo e é a certeza daquilo que eu espero. Ainda que eu não vejo, eu consigo acreditar, eu consigo ver, ainda que não é palpável, mas eu consigo acreditar. E nisso eu recebo o que eu espero do Senhor. Isso é fé. E esse homem, ele começa então a colocar ali, como se você dissesse: não, mas a situação é difícil, ou não tem como entrar porque eu não tenho o curso necessário, eu não posso porque essa doença não tem cura. Enfim, ele começa a colocar ali muitos empecilhos. E às vezes é assim que nós temos reagido diante do Senhor. Muitas das vezes Deus está ali prestes a mudar a nossa vida. E nós damos uma resposta como essa para Ele. Mas a misericórdia de Deus é tão grande, tão maravilhosa, o Senhor nos ama tanto,
E a Bíblia vai nos dizer que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Que ele olha no verso 7. E o enfermo lhe respondeu, né, Senhor, não tenho quem me coloque. Aí no 8 Jesus diz, levanta-te, toma a sua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a sua cama e anda. Louvado seja Deus. Aqui o que o Senhor fez eu entender o que a cama é. A cama é uma evidência do milagre. A cama é uma evidência que algo extraordinário aconteceu na vida daquele homem. Porque como no dia de sábado não poderia ele estar carregando a cama, quando alguém via ao longe fala, alguma coisa aconteceu para ele estar levando aquela cama. E quem o conhecia logo entendia. Mas aqueles que não conheciam ficavam curiosos. Ou seja, quando Deus faz algo, ele quer que isso seja divulgado. Sempre que ele faz algo na sua vida, é para honra e glória do seu nome, para que alguém veja o que aconteceu na sua vida, veja que o milagre aconteceu, que a situação foi virada e cheguem a curiosidade e o desejo de perguntar o que foi que aconteceu. Por que você está diferente? E as pessoas querem entender. E é onde o Senhor lhe abre uma brecha para falarmos o que foi que aconteceu. E ele diz, o próprio que me curou, ele disse, toma a sua cama. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te diz, toma a cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era. Porque Jesus havia se retirado em razão daquele lugar haver grande multidão. Aqui eu começo a entender já, irmãos, e mais à frente vamos falar mais sobre isso, que muitas das vezes, irmãos, nós recebemos um milagre da parte do Senhor, nós conhecemos a Jesus através de um milagre. Eu, aos 7 anos de idade, eu fui desenganado pelos médicos. Estava, se eu não me engano, com sarampo e adquiri uma pneumonia. Nossa situação era muito precária. Eu fiquei muito fraco ao ponto do médico dizer assim, se você internar seu filho, ele morre, se deixar em casa, ele morre. E chegou num ponto da minha mãe mesmo acreditar que eu iria falecer. E a minha avó já servindo ao Senhor, quando fui deixado lá, fui levado a uma garagem, irmãos. Um lugar onde era feito os cultos, era uma garagem. E lá o Senhor usou minha irmã, mediante uma oração, dizendo que grande era a obra dele na minha vida. E que o Senhor estaria cortando o laço. Ainda que algumas pessoas não conseguiam crer, o Senhor, ele fez. Como aqui. Esse homem já não via mais situação. Já não entendia que o dono do milagre estava ali. Mas ainda assim aprove ao Senhor, como na minha vida. Foi assim que eu conheci a Jesus. Através de um milagre eu cheguei ao conhecimento de Cristo e ele tem nos sustentado. No verso 14, depois Jesus o encontrou no templo e lhe disse, eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Eu quero te dizer, irmãos, que o Senhor, ele é um Senhor de nova chance. Muitas das vezes, irmãos, nós falhamos, nós pecamos, nos afastamos do Senhor. Assim como Pedro, antes da crucificação, negou a Cristo por 3 vezes, eu acredito que foi os 3 piores dias da vida de Pedro. Eu acho que nem no dia da sua morte ele sentiu talvez tanta angústia como esses 3 dias. Só quem já sentiu a presença de Deus, depois perdeu, compreende o vazio que é dentro da vida de um ser humano. Como você se sente mal, ao ponto que ele volta para a vida de pescador, da qual Jesus disse que ele não ia ser mais. E ali ele pensando que tudo está acabado, o Senhor se apresenta para ele e fala, Pedro, você me ama? E talvez se fosse eu ali, eu ia pensar, pronto, agora o Senhor vai falar, você faltou com a sua palavra, você disse que ia até o fim, você disse que estava comigo e quando eu mais precisei, você me negou. Eu acredito que ali bateu não só um temor, mas também um arrependimento e
e uma preocupação muito grande de repente Jesus lançar tudo aquilo na frente, na cara de Pedro e falar: ó, Pedro, você me deixou de lado, você me abandonou. Mas não. Jesus olha para Pedro e fala: você me ama? E Pedro fala: Senhor, eu te amo. Ele fala: então, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Ou em outras palavras, então, Pedro, se levanta e vai fazer o que eu te chamei para fazer. Vai cuidar das minhas ovelhas. E assim é por 3 vezes, até que na terceira vez ele se entristece e fala: Senhor, o Senhor sabe tudo, o Senhor sabe que eu te amo. Deus sabe que você ama Ele. Mas isso não impede a gente de errar. Pecarmos, irmãos, estamos sujeitos enquanto estivermos nessa carne. Mas cabe a nós, irmãos, como a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, lembre que vocês têm um advogado junto ao Senhor, Jesus Cristo o justo, que intercede por vós. Irmão, é pedir perdão, se acertar, se for necessário, confessar algo que haja necessidade disso, procure ali o seu pastor, converse, mas se acerta com o Senhor. Deus tem muito mais para te dar, Deus tem muito mais para fazer. Deus não importa para ele o que aconteceu. O que importa é se você está disposto, se você ama ele, se você está disposto a seguir ele, fazer a vontade dele. Isso que o Senhor está preocupado. Quando o Senhor fala que ele sonda o coração do homem, é para ver se lá dentro verdadeiramente você quer servi-lo. Deus conhece as suas falhas, sabe o seu temperamento, mas se você deixar, ele está disposto a mudar você para um servo. Porque depois disso, mesmo Pedro, que andava com espada na cinta, que cortava a orelha das pessoas, que queria orar para descer fogo e consumir todo mundo, era o Pedro, irmãos, que a sombra curava. Era o Pedro que olha para ali um aleijado na porta do Templo Formosa e fala: o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E muitas das vezes, irmãos, uma queda vem na minha, na sua vida, para nos quebrar de fato, para que o Senhor, como oleiro que Ele é, possa nos moldar à sua vontade. E esse homem recebe uma segunda chance. E o Senhor fala para ele: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O Senhor quer te dar nova chance. O teu ministério não acabou, os teus sonhos não acabaram. O Senhor tem coisas grandes para a sua vida, desde que eu e você decidamos servir a Ele em sinceridade. Verso 14, agora o 15. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Louvado seja Deus. Agora, para nós entendermos um pouco esse verso 15, eu vou lá para João, mesmo ainda no livro do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9, e verso 3 em diante, que diz assim: Jesus respondeu. Os discípulos encontram, para vocês entenderem, é bem conhecido. Encontra um cego de nascença e pergunta: Senhor, quem pecou? Seus pais? Né? Quem de seus pais pecou para que ele nascesse assim? E o Senhor responde: nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que a gente tenta procurar um porquê disso está acontecendo, o porquê daquilo está acontecendo. E muita coisa, irmão, o Senhor quer te dar uma experiência para te fortalecer, para que você tenha algo para contar. Passei por uma fase na minha vida de desemprego, fui morar de favor, quem me conhece sabe da minha história. E já casado, com as minhas dívidas, né, sujou meu nome, enfim. Foi uma fase complicada. E ali eu entendi o que Deus queria com essa situação. Depois que eu passei essa fase, eu percebi que eu aprendi a confiar mais no Senhor. Deus, ele manifesta a sua obra em nós. Em nós. Para que o nome dele seja glorificado. Já aconteceu de dias de eu ter conta para pagar e não ter o dinheiro. E eu falei: Senhor, eu vou faltar com a minha palavra, não é porque eu quero, mas porque eu não tenho condições de estar acertando. E alguém me ligar no outro dia de manhã, ligaram para minha esposa,
né, para ser mais específico, pedindo o número da minha conta. E depositaram um valor lá que deu e sobrou para pagar a conta. E disseram assim: não estou emprestando, o Senhor mandou eu abençoar a vida de vocês. Porque, irmãos, o Senhor, Ele cuida de nós. Quando o povo entra no deserto, o sol não matou. A noite fria também não. Tinha providência de pão. Tinha água saindo da rocha. Ou seja, quando você entra no deserto, orientado pelo Senhor, é para o seu crescimento, é um caminho que você vai passar para alcançar algo maior na presença de Deus. E com isso você cresce, você passa a conhecer o Deus que você ouviu falar e resolveu aceitar Ele. E agora Ele vai te dar experiências para você conhecer o Deus que você está servindo. Verso 8. Então os vizinhos, enfim, o Senhor vai lá e faz um lodo, passa nos olhos dele, manda ele se lavar no tanque. E tanque de Siloé, né, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? E aqui é interessante, uns diziam: este é, e outros: parece com ele. Irmãos, e ele dizia: sou eu. Porque, irmão, quando o Senhor cumpre em nós o seu desejo, é coisa tão tremenda, irmão, que as pessoas não conseguem entender. O homem natural, nós que servimos ao Senhor, compreendemos que é Deus abençoando, honrando, transformando, né, santificando as vidas. Quem não conhece, fica abismado, fala: não é nem possível que seja o mesmo. Nós vemos que lá na história de José, ele é vendido ainda, um menino, né, dado como escravo, e passa toda aquela situação e vira governador. E quando seus irmãos o reencontram, ninguém reconhece ele. E ele tem que se dar a conhecer os seus irmãos, porque já o tinham dado até mesmo como morto. Seu pai já havia chorado muito a sua morte. E ele fala para os seus irmãos: ó, não tenham medo, porque tudo que Deus permitiu acontecer, o Senhor permitiu exatamente para este tempo, para o abençoar e através dele abençoar os seus irmãos, devido ao tempo de fome que se passava na terra naquele tempo. Então, quando o Senhor faz algo, irmãos, as pessoas se abismam, chegam até não acreditar que é o mesmo. Quantas e quantas vezes, né, pessoas chegaram até em pastor e me falaram: abre mão, esse rapaz não vai dar em nada. E um dia eu fui pregar na igreja com um desses pastores, que eu respeito, tenho um carinho muito grande por eles. Eu fui pregar lá e, para a misericórdia do Senhor, o Senhor nos usou. Ele veio e me deu um abraço, falou: que benção, continua assim. Aí eu repeti essa frase para ele, ele ainda riu lembrando, falei: abre mão, esse não vai dar em nada. Quando a Bíblia mesmo diz que quando você lançar a semente, não é para você escolher qual que você vai cuidar, se uma ou se outra ou se ambas, porque você não sabe qual que vai nascer. E por isso que o Senhor fala acerca do joio e do trigo: ó, deixa aí, né, deixa crescer junto. Naquele grande dia eu vou separar. Você vai regar, você vai adubar, tudo junto. Mas tem aquele que não vai dar fruto, que não der fruto, é entre ele, Deus e o Senhor, vai ali lançar nas trevas exteriores. Mas nós, como servos de Deus, temos que tratar igual, cuidar igual, dar a mesma atenção. E aquele que é joio, ele ainda está tendo oportunidade de virar trigo. E sendo trigo, começar a dar fruto. Porque em certa feita a Bíblia fala, né, produzir frutos de arrependimento. Porque o Senhor, o desejo dele é que todos cheguem à salvação. Mas enfim. E diziam: como se te abriram os olhos? Ele respondendo disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos. E disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui
lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Mais uma vez, irmãos, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele primeiro, irmãos, dá o seu testemunho de vida. Depois ele direciona honra e glória a quem é de direito. Não tem esse negócio que não, eu isso, eu aquilo. Não, irmão, não tem eu nenhum, não, irmão. Não tem, não. Foi quem que fez tal coisa? Não, irmão, porque eu estudei, porque eu conversei com fulano e eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, irmão. Eu subi de cargo porque aprovei ao Senhor me abençoar. Eu consegui aquela vaga de emprego porque o Senhor estendeu a mão em meio a tantas pessoas, eu fui escolhido. Ou você acha que não tinha mais ninguém qualificado para aquela vaga? Tinha, irmãos, mas o Senhor vai lá e coloca o nosso nome em destaque. Quando o Senhor quer te abençoar, irmãos, não tem quem impeça. Não tem quem coloque barreira ou faça algo que impeça o trabalhar de Deus para a sua vida. Então tira o eu, irmãos, direciona a glória para quem é de direito. É o Senhor quem tem feito. Eu sei de onde o Senhor me tirou, irmãos. Quando você sair caminhando, quando o Senhor te colocar de pé e você puder caminhar, enfia a cama debaixo do braço para todo mundo entender que era você, aquele coxo lá, que ninguém dava nada e agora você está aí, irmãos. Deus te honrando, te abençoando. Não esquece quem está fazendo a obra na sua vida. Ele ainda, irmãos, não conhecia Jesus, mesmo tendo recebido o milagre. Aí, mais uma vez, irmão, o Senhor entrando. Ele sabia que era Jesus que tinha curado, mas ele não conhecia a Jesus, a Bíblia vai dizer. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E, irmãos, existe uma grande diferença entre saber e conhecer. Saber, irmãos, você pode saber quem é o seu vizinho, você pode saber quem que é fulano A, fulano B. Agora, conhecer, irmão, você só conhece quem você tem convívio, quem anda com você, quem conversa com você, não esporadicamente, não de vez em quando, mas sempre está tendo um contato. Aquele amigo de infância te conhece, a sua esposa, o teu marido, seus filhos, seus pais. As pessoas que se conhecem bem, muitas das vezes no olhar um entende o outro, um compreende o outro. E essa é a diferença. Tem pessoas hoje que servem a Deus, que sabem quem é o Deus que elas servem, mas de fato ainda não o conhecem. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Temos que ter uma amizade mais íntima com o Senhor. Precisamos ter um contato mais direto com o nosso Deus. Jesus veio para isso, para tirar a barreira que existe entre nós e o Senhor, para pagar os nossos pecados e nos dar o direito, irmãos, de ter uma amizade sincera com Ele. Conhecer a Deus, compreender. É onde, quando você vai tomar uma decisão, quando você está ali com uma amizade mais íntima com o Senhor, o Espírito Santo te alerta se você deve ou não tomar aquela decisão, porque segundo a Bíblia, segundo a palavra, todos os nossos caminhos, ou seja, todas as nossas decisões aos nossos próprios olhos são bons, mas o fim delas são caminhos de morte. E só o Senhor, irmãos, pode nos direcionar. O dia de amanhã pertence a Ele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer esse Deus. Jó lhe diz uma certa feita: eu te conhecia de ouvir falar, agora te veem os meus olhos. E por isso eu me abomino. A primeira coisa, irmãos, que sai da minha e da sua vida, quando começamos a conhecer a Deus, é o orgulho. Reconhecemos que não somos nada, que sem Ele nada poderíamos fazer. Quando você encontrar um camarada muito cheio de si, muito cheio de querer, meu irmão, ele sabe quem que é Deus, mas ainda não conhece, não. Porque se ele conhecesse, ele murchava essa bolinha aí, ficava mais tranquilo e direcionava a glória para quem é de direito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí o que acontece? O povo fala assim: não, pera aí, mas como assim? Vamos levar ele até ali, os fariseus, vamos ver lá. E era sábado, ó, quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Mais uma vez era sábado. Tornando, pois, também os fariseus perguntar como via. E ele lhes disse, pôs o lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Alguns fariseus diziam: este homem não é de Deus,
pois não guarda o sábado. Aí entra aquele santarrão, né, irmãos? Que começa a criticar as pessoas. Eu vivi algumas situações que me deram certo discernimento. E muitas experiências você se adquire na prática. Algumas você vai ouvir, você vai aprender. Mas tem coisas que Deus vai te dar na prática. Uma certa feita passei por uma situação muito delicada, muito chata, e a pessoa falou, não, porque eu nunca vi, Deus me usa, eu nunca vi Deus usar alguém assim, que não podia ser Deus. E ali o Senhor, né, me orientou, e eu falei, ó, o Senhor já... A Bíblia diz que ele cuspiu na língua de um cidadão, que ele fez lodo, que o outro ele falou, que o outro ele pôs a mão, o outro tocou nele, e, e vai falando, e tem diversas maneiras como o Senhor fez. E a Bíblia vai dizer que se fosse colocar tudo, os livros do mundo não caberiam, porque foi muita coisa, de muitas maneiras. E o Senhor ainda foi além, falou: se vocês crerem, vocês vão fazer milagres iguais e maiores do que eu fiz. Então, quem somos nós para limitar o trabalhar de Deus, para falar que A está sendo usado e que B não está sendo usado? A Bíblia fala que a gente tem que se encher do Espírito e andar no Espírito. E ele fala, provar e ver, porque nem todo Espírito é de Deus. Então, para ter o discernimento, nós temos que estar cheio. Não só cheio de si, irmãos, é cheio do Espírito Santo de Deus. É Ele que discerne tudo e de ninguém é discernido. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas enfim, aí chamam os pais dele. Porque eles queriam sair fora desse assunto, porque foi algo muito notório. As pessoas conheciam aquele cego. E aqui no verso, né, 18 em diante, é um pouquinho extenso, mas eu vou ler. Os judeus, porém, João, Evangelho segundo escreveu João 9, versículo 18, que diz assim: os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora havia. E perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes: sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego. Mas como vê agora, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lo a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Verso 22. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lo a ele. Irmãos, e aqui a gente entra num assunto muito sério. Por medo, irmãos, muitas das vezes não falamos da grandeza de Deus. Por medo do quê? De como as pessoas vão ver, da família nos rejeitar, da gente perder o emprego. Não estou falando que é para você chegar e parar o seu serviço, não, mas às vezes temos oportunidade de falar de Jesus e não falamos. Já vi pessoas falando assim, quando eu era bem mais novo, isso tem muito tempo. Ah, meu patrão gosta de mim porque eu não fico falando das coisas da igreja, de Jesus, não. Agora fulano lá é chato, fica o tempo inteiro falando de Jesus. E para tudo tem um tempo. Rapaz do céu, é incrível quando o povo, para falar o que não deve, cita a Bíblia. Porque de fato a Bíblia vai falar em Eclesiastes 3 que para tudo tem um tempo de sorrir, de chorar, de abraçar, de afastar, enfim, para tudo tem um tempo. Mas quando é acerca da palavra do Senhor, a Bíblia vai dizer assim, ó, pregue a palavra, seja tempo ou fora de tempo, ensine, exorte, pregue, louvado seja Deus. Quando é em relação à palavra, não importa o tempo, o lugar onde você está, não importa. Mas tem pessoas, irmãos, que não contam as grandezas de Deus por medo, irmãos, por vergonha. E a Bíblia diz que aquele que se envergonhar do Evangelho de Cristo vai ser envergonhado naquele grande dia. Aquele que negar ao nosso Senhor também será negado. Quantas das vezes eu e você, irmãos, não conseguimos nem ser grato ao Senhor pelo que Ele tem feito. Vou dizer isso sempre, não é escrever gratidão no Face ou no texto ou tatuar no braço, não. Gratidão ao Senhor, irmãos, é obedecer a palavra dele. É buscar fazer a vontade do Senhor.
Aqui os pais dele, por medo de ser expulso, tá escrito aqui, ó. Disseram assim: ah, a gente não sabe o que aconteceu, não. A gente sabe não, ele tem idade, pergunta para ele. Ele se vira aí, ele responde. Por que que Pedro negou a Cristo, irmãos? Por medo. Por medo, eu e você, irmãos, muitas das vezes estamos negando ao Senhor. Ah, se eu professar minha fé aqui no emprego, eu não consigo aquela promoção. Ah, se eu falar que eu sou crente, eu não consigo isso. Irmãos, honra o nome santo do Senhor. Não nega a ele, ele tem coisa grande para você. Davi falou assim: esse homem aí vem a mim com espada e escudo, mas eu vou até ele em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele foi vitorioso. Talvez alguém pensou: Davi é louco, olha o tamanho desse menino. Irmãos, 2 camaradas para carregar o escudo do gigante. Pensa a situação, irmão. Não era para qualquer um. Ele chega até Saul e fala assim: ó, veio ali o urso, deu em cima das minhas ovelhas, eu matei o urso. Veio o leão da mesma forma, matei. E do mesmo jeito que foi com o leão e o urso, assim será com esse incircunciso filisteu. E hoje toda a terra saberá que há Deus em Israel. Quer ser grande, irmãos? Quer ter grandes vitórias na sua vida? Professa o que o Senhor é na sua vida. Se você não fala nada do que ele é assim que você está vendo ele para você. Não adianta chegar no culto e fingir que é crente, eu sou dizimista, eu participo, eu tenho um cartão de membro. Não, irmão. Você tem que exalar o perfume de Cristo. A Bíblia vai dizer que Eliseu, ele passava por uma determinada cidade. E uma mulher sulamita falou para o marido dela: eu vejo que esse homem que passa por nós a comer pão é um santo homem de Deus. Irmãos, ele não curou, ele não fez nada ali de diferente. A Bíblia não diz que ele fez algum milagre, mas o comportamento dele exalava a presença de Deus. E como será que está a minha, a sua vida? Será que o mundo lá fora tem visto Cristo em nós? Será que o mundo lá fora tem enxergado as grandezas? Porque a Bíblia fala aí de pregar o evangelho. Os sinais seguirão os que creem. Onde estão os sinais? Nesse Deus que você diz com a sua boca que você crê. Mas aonde estão os sinais? Eles têm que ser divulgados. O mundo precisa saber o que Deus fez na sua vida. As pessoas precisam saber. Tem pessoas do seu lado, no seu trabalho. Às vezes até irmãos em Cristo Jesus, precisando escutar o que Deus fez na sua vida. Eles temeram, mas esse homem foi até o fim. Esse entendeu, irmãos, que o melhor, irmãos, é confiar no Senhor. Então eu entendo que ali em João capítulo 5, acerca do tanque de Betesda, esse homem já havia sido interrogado e ele não sabia quem era Cristo. E talvez por medo, isso levou ele até ir lá e falar assim: ó, foi aquele ali, foi Cristo que me curou. Por causa da influência que eles tinham. Irmãos, não deixe o medo te controlar. Não deixe o medo tomar conta das suas vidas. O Senhor é o refúgio, é um socorro bem presente no dia da angústia. É Ele que vai te socorrer. A Bíblia diz que se você passar pelo fogo, Ele não vai te queimar, pelas águas não te submergirão. Muitas das vezes, irmãos, nós vamos entrar em algumas fornalhas e algumas covas de leões. Deus muitas das vezes até permite sim que isso aconteça. Às vezes a gente quer que o Senhor nos livre da cova. Quando na verdade Deus quer nos livrar na cova para o milagre ser maior e o nome dele ser glorificado na sua vida. Nós vemos que quando Marta e Maria chamam a Jesus Cristo e dizem para ele assim: Senhor, o seu amigo a quem tu amas está doente. Eu vejo que elas enfatizam o fato de ser um amigo a quem Jesus ama. Como assim? Se o Senhor ama mesmo, se de verdade, querendo dizer, tipo, como se fosse isso, de verdade o Senhor ama a Lázaro, ele está doente. Se o Senhor não vir, ele vai morrer. E o Senhor, irmãos, ele é tremendo. E o Senhor não vai, irmãos. Chega lá, tem 4 dias que o homem morreu. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, irmãos, chega a situação na minha, na sua vida, que quem olha fala assim: ó, acabou. Não tem mais jeito.
Eu me lembro de uma fase da minha vida que me disseram assim, ó, esse aí acabou, esse aí tá morto. Quando o Senhor me levantou de novo, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Pessoas disseram assim, já estava morto e tá aí enchendo o saco de novo. Tá aí perturbando, enchendo a paciência. Mas, irmãos, o Senhor é lindo, irmãos. Porque tudo que Ele faz é bom, é perfeito. E chega Jesus, irmãos, 4 dias depois fala onde puseste. E mais uma vez, irmão, a incredulidade da situação toma conta. Senhor, se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. Ele fala assim, Marta, seu irmão há de ressuscitar. Eu falei, eu sei que vai ressuscitar nos últimos dias. Não, irmão, tem coisa que é pro tempo presente, você tá achando que é para longe. Tem coisa que Deus quer realizar na sua vida hoje. Em meia situação que estamos vivendo, o Senhor quer realizar um milagre. E você tá achando que é para depois, que é para longe, para outro tempo. E o Senhor está te dizendo, é para logo. E chega lá e fala, tira a pedra. Fala, mas Senhor, já tem 4 dias, cheira mal. E começamos a colocar ali de novo os nossos problemas na frente do Senhor. O Senhor sabe o que tu tens vivido. O Senhor sabe como está a sua situação. Mas ao ouvir a voz do Senhor, irmãos, não endureçais o vosso coração. Dá ouvido porque o Senhor tem te falado, faz conforme a vontade dEle, porque o que o Senhor vai manifestar é coisa grande, é coisa gloriosa para a sua vida. E é vida, irmãos. É alegria, é algo que salta de dentro de nós. Quando o Senhor, irmãos, de fato está ali dominando a nossa vida, fazendo conforme a vontade dEle, porque você deu lugar, porque você deixou Ele ali reger a sua vida, irmãos. Já não importa mais o que está ao redor, porque o que você sente vem de dentro, não vem do que de fora, não é a situação que te influencia. Louvado seja Deus. E ele chama Lázaro, Lázaro sai e é algo notório diante de todos. Você não está entendendo o que Deus quer fazer? Deus quer te honrar de uma forma, irmãos, que todos que ficar sabendo vão ter que reconhecer que Deus é na sua vida. Professa, irmão, o que Deus tem feito. Dá lugar, conta o que o Senhor tem feito. Quantas maravilhas que o Senhor fez na sua vida. O único arrependimento que eu tenho foi de não ter pego um compromisso mais sério com o Senhor antes. Foi por ter perdido tanto tempo sem dar lugar para esse Deus maravilhoso. Quando eu comecei a ver tudo que Deus estava fazendo, e era só o começo, era só a ponta, no início de tudo, já me bateu arrependimento e eu falei, Senhor, não me deixa mais voltar atrás. E até hoje o Senhor tem nos sustentado. Não deixa o medo te parar. Não deixa o medo barrar o que Deus tem para você. Não deixa a circunstância da vida matar a sua convicção, a sua fé naquilo que Deus te prometeu. Grandes coisas o Senhor tem para você. Continua firme, confiando no Senhor e tudo, irmãos. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Deus abençoe a todos.